como também deixei lá no WhatsApp, né, a lista de exercícios, mas é para responder lá em tarefas mesmo, tá? Tem o prazo lá, inclusive, não deixar para a última hora. Então, agora é o seguinte, nós vamos falar em permutações simples, né? Aí tem uma definição, né? Permutação simples de N elementos. É só lembrar que é o seguinte, no livro de vocês, para quem tiver o livro, isso me parece que está na página 150, né? Inclusive, eu passei, acho que 3 exercícios aí do livro. Deixa eu ver aqui onde começa a permutação aqui. Na página 151, tá? Então, tá aí no livro de vocês, na página 151. Quem tiver o livro e puder dar uma estudada. Depois eu vou postar o slide lá também, tá? Para quem não tem o livro. Então, olha, permutação simples, né? Permutação simples de N elementos distintos. São os agrupamentos formados com todos N elementos e que diferem um dos outros pela ordem de seus elementos. Exemplo, com os elementos A, B, C, são possíveis as seguintes permutações, né? Do jeito que está, né? A, B, C, trocando a ordem aí de B com C, né? Fica A, C, B. Depois, passando, né? Aí, trocando a ordem também, né? Do A e do C, então, mantendo o B, né? B, A, C. Mantendo o B, troca aqui o AC por CA, então ficaria BCA, depois CAB e depois CBA, tá? Então, com esses 3 elementos, eu posso fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que isso dá para a gente, o número total de permutações de N elementos distintos é dado por N fatorial. Então, permutação de N igual a N fatorial, onde, né, o N é o N, que nós já falamos do fatorial, né, N-1, N-2, até chegar no 1, tá? Então, nesse exemplo aí, nós temos 3 elementos, né, então seria o fatorial de 3, né? Fatorial de 3 seria 3 vezes 2 vezes 1, né? 3 vezes 2, 6. Então, por isso que dá 6 possibilidades aqui. Se eu tiver uma quantidade de 6 elementos, né? Se eu tivesse, por exemplo, A, B, C, D, E e F, né? Um total de 6, o total de permutação que eu conseguiria fazer, aí, no caso, seria 720, né? Que é o fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? O 1 aqui não vai alterar. Esse produto, né, dá 30 vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720, tá? Aqui pede, calcule o número de formas distintas de 5 pessoas ocuparem os lugares de um banco retangular de 5 lugares, tá? É o fatorial de 5 aí, né? Que no caso, 5, 4, 3, 2, 1, produto, né? Dá 120. Bom, outra coisa que aparece aí é o termo, a palavra anagrama, né? Denomina-se anagrama o agrupamento formado pelas letras de uma palavra que pode ter ou não significado na linguagem comum, tá? Na sequência aqui, ó, os possíveis anagramas da palavra rei são rei, né, rie, ere, eir, ire e er, né? Então, as permutações depois com elementos repetidos, né, que eu posso ter, ó, se entre os n elementos de um conjunto existem elementos repetidos, B elementos repetidos e E elementos repetidos, e assim sucessivamente, o número total pode se formar dado por, né? Então, a permutação do N, da quantidade, né? Dos elementos repetidos A, B e C, seria N fatorial dividido pelo fatorial de A, B e C, né? Fatorial de A vezes fatorial de B vezes fatorial de C, né? No denominador, como dividindo, né? Aqui tem um exemplo, né, da palavra matemática, né? A gente não considera o acento aí.
Lembrando que o repetido M tem duas palavras, né? O T também tem duas e o A tem três, né? Esse primeiro aqui é aquele que está acentuado e o último, tá? Então, M2, T2 e o A3. Aqui tá falando isso, né? A letra M está repetido duas, a letra A três vezes e a letra T duas vezes. Na fórmula anterior, nós vamos ter N10, porque, né, se eu contar aqui quantas letras tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a palavra matemática tem 10 letras, né? Então, nós teríamos aqui o fatorial de 10, né, dividido pelo produto fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 2, né? Eu poderia aqui, né, para às vezes não ter que fazer muita conta, né? Porque o fatorial de 2 é 2 mesmo, né? Então, eu poderia deixar 2 vezes 2 no denominador, deixo o fatorial de 3, né? E na hora que eu for fazer o fatorial de 10, né, eu paro no 3, né? Então, eu vou pôr lá, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. Paro no 3, cancelo, né, o fatorial de 3 com o de 3. E esse 4 aqui, né, que é o 2 vezes 2, né? Eu posso simplificar com o 8 ali em cima, tá? Então, 2 vezes 2, 4, né? Simplificando ou dividindo por 8 vai dar 2, né? Então, na sequência, eu teria o quê? 9 vezes 2 vezes 7, tal, tal, até chegar no 4, né? Porque o 3 eu já cancelei lá embaixo. Então, esse resultado vai dar isso que está aí, ó, 151.200, tá? Bom, era isso que eu tinha que estar passando aí para vocês hoje. Como eu disse, eu vou colocar, eu vou parar aqui a gravação, né? Perguntar aí